Trabalho policial ostensivo nas ruas gera maior sensação de segurança para a população. A ideia da atividade delegada, em que PMs trabalham horas a mais e são remunerados pela prefeitura, já é implantada em algumas cidades da macro-região. Foi em 2009, na capital do estado de São Paulo, que o programa teve origem. Em seguida, o modelo de parceria com a Secretaria de Segurança Pública se expandiu para as prefeituras das cidades. Nele é permitido que policiais militares desempenhem suas funções em dias de folga, assim contribuindo para o monitoramento do município. Essa atividade delegada, na verdade, ela legaliza a possibilidade, do policial militar prestar esse serviço fora dos horários que presta para a corporação no município. A intenção desde o início é reduzir o índice de criminalidade e provocar mais segurança tanto para a população como para o policial. Ele vai trabalhar fardado, armado, sob o comando da polícia e em uma atividade totalmente regulamentada. São no máximo 12 dias por mês em uma carga de 8 horas. Um dos mais interessados nessa atividade delegada é o comércio, principalmente em épocas de vendas aquecidas, como no final do ano. Quando o crime acontece, nós temos que correr atrás de um prejuízo. Nós estamos preocupados em evitar que o crime aconteça. E a presença do policial militar, fardado, armado, tal, inibe o crime. O policial militar tem aquele caráter ostensivo. A presença dele já vai inibir muitos infratores e com essa atividade deles, além deles ter uma remuneração extra, que vai ser pago pela prefeitura, traz para nós moradores, não só do centro, como em toda a área que ela for aplicada, vai fazer com que nós tenhamos aquela sensação de segurança. Em Ribeirão Preto, autoridades se reuniram com representantes de entidades e assinaram uma emenda para que a atividade seja efetivada o quanto antes. Um projeto de lei já tinha sido encaminhado à Câmara em 2013, mas não foi adiante. Agora, um estudo está em andamento, levantando informações sobre índices criminais e a possibilidade financeira do município em arcar com o pagamento dos policiais. A gente espera que o governo se sensibilize com a importância de se reforçar o efetivo e é isso que a atividade delegada ela vai fazer, reforçar o efetivo, principalmente para garantir a segurança de Ribeirão Preto nas festas de final de ano em toda a cidade. Uma emenda de 1,5 milhão, totalizando aí 6 milhões de reais, para que a atividade delegada esteja garantida em nosso município para os próximos tempos aí. Mais importante do que fazer o convênio à lei é que também no orçamento anual seja reservado parte do valor do orçamento para que possa fazer frente a essas despesas, porque hoje o orçamento não contempla a possibilidade de pagamento da atividade delegada. Também preocupados com o orçamento do município estão os francanos. Parlamentares já apresentaram requerimentos em março deste ano, apontando a necessidade da atividade na cidade. Mas a resposta do Executivo foi negativa. Atualmente não existe recurso. A gente entendia e entende que a atividade delegada em Franca é a solução para a gente resolver o problema de segurança, para resolver o problema de moradores de rua e a questão dos ambulantes que está completamente sem controle. A justificativa não convenceu quando comparado ao benefício que a parceria com o Estado iria proporcionar ao policiamento. Nós tivemos uma audiência com a secretária de Finanças aqui na Câmara e ela disse que a Prefeitura deverá fechar o ano de 2017 com cerca de 32 milhões em caixa. A Prefeitura só vai pagar as horas trabalhadas pelos policiais. Agora, aquelas questões trabalhista, social, por conta do Estado. Então seria uma parceria. Em Araraquara, o sistema já existe. Foi implantado em agosto do ano passado. Por enquanto, o número de policiais e áreas de atuação ainda são reduzidos. São 4 PMs que trabalham nas horas de folga para atender os residenciais Vale Verde e Romilda Taparelli. Então, por exemplo, a questão de posturas, questão de fiscalização de alvarás, de funcionamento de bares, restaurantes, questão de menores, né, nos locais públicos, né, venda de bebida alcoólica. A parceria determina que a Prefeitura pague pelas horas trabalhadas e o Estado entre com os veículos e todos os equipamentos necessários. No modelo adotado em Araraquara, o valor da hora trabalhada é R$ 17,50. Por dia, o policial recebe 140.
A ideia da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública é a ampliação. Além do policial militar desenvolver atividades que são próprias do município, ele estando também em determinada área, determinada região, ele está também, né, exercitando a atividade de segurança, né, proporcionando mais segurança para os nossos munícipes. Em São Carlos, a parceria com a PM já acontece desde 2014 e foi renovada recentemente. O atual contrato prevê remuneração extra que varia entre R$ 19 e R$ 28 por hora trabalhada. Em média, são 5 viaturas e 12 policiais que fazem parte do programa nas ruas da cidade. O objetivo é o mesmo: atuar na segurança pública, principalmente nas regiões com maior número de ocorrências. E com isso nós conseguimos sim diminuir o índice de criminalidade dos bairros e melhorou e muito. Para o presidente do CONSEG, as reuniões que acontecem com a presença das autoridades estreitam os laços e as informações com a comunidade. De repente está acontecendo muitos roubos na zona leste e oeste, mas não chega até a polícia. Nós somos os olhos da polícia. Em nossa macro-região também existem perfis de cidades como Sertãozinho. Aqui a atividade delegada não faz parte do planejamento. A parceria já acontece de forma satisfatória entre os 130 agentes da Guarda Civil e os policiais militares. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Questionada, a Prefeitura de Ribeirão informou que aguarda a aprovação do plano plurianual do município para análise conjunta das emendas aprovadas pela Câmara. Sobre o requerimento do vereador Pastor Otávio, a Prefeitura de Franca não se manifestou até o fechamento desta edição. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os representantes da Polícia Militar. Em Ribeirão Preto, o Major Marco Aurélio Gritti. Em São Carlos, o Capitão Paulo Roberto Nutti Júnior. Em Araraquara, o Capitão Fernando Marinho. No Porto e em Franca, o Capitão Wagner Marcondes Cangerana. Você aí de casa pode participar através do Facebook do Jornal da Clube, comentando no vídeo que publicamos sobre o assunto. Está aqui ao meu lado o Vicente Goffetto. Nós ouvimos atentamente a matéria. Essa coisa da atividade delegada, essa medida ajuda? Roberto, ajuda e muito. Vamos resgatar a importância da palavra. Polis, cidade. Ela gera em português duas palavras. Política, que é sempre um fenômeno que ocorre em primeiro lugar na cidade. E polícia. Por quê? Porque a polícia surge também como algo necessário na cidade para combater o crime, que é muito mais um fenômeno local. Ele pode ser internacional e é muitas vezes internacional, multinacional, mas em termos de causas e consequências. O fenômeno é local. Algumas cidades, Roberto, têm inclusive a oportunidade de se notar claramente que alguns crimes ocorrem mais amiudadamente em determinados locais. Determinados pontos parece que favorecem a proliferação e a multiplicação de crimes. Então, quem mora numa cidade, verifica isso de maneira mais nítida. Porque segurança, eu vou tentar ser claro dentro do tempo, segurança é gênero de primeira necessidade. E é isso que precisa ser colocado como fundamental. A droga, e aqui está anotado claramente, democratizou o crime. Pessoas de classe média, das classes médias, das classes altas, já participam também do processo criminal, como autores, como financiadores. Afinal de contas, ela está democratizada e nos lembra de maneira mais nítida que o crime deve ser combatido no nascedouro. A verdadeira atividade policial, cortando a causa, atua dentro da linha de Sun Tzu, que no livro A Arte da Guerra diz de maneira nítida: a suprema glória é vencer o inimigo sem ter que lutar. É isso. No tempo, valeu. Em Ribeirão Preto, o Major Marco Aurélio Gritti. Major, o projeto que nós estamos discutindo, no seu entendimento, ajuda a aumentar a segurança? Boa tarde, professor. Boa tarde,
professor Golfeto, meus amigos oficiais da região. Sem dúvida, a atividade delegada vai possibilitar utilizar o policial militar em seu horário de folga, ampliando o seu poder de polícia, ou seja, ele vai associar ao poder de polícia estatal o poder de polícia municipal, exercendo ambas as atividades, a fiscalização municipal em termos de postura e atividade de policiamento ostensivo preconizada pelo Estado. Perfeitamente, Grit. Acho que você fez uma explanação sucinta, mas muito interessante. Quer dizer, tem que ser assim, porque você vai unindo todo mundo contra o crime, que é uma coisa que preocupa a todos. Agora eu vou até São Carlos conversar com o capitão Paulo Roberto Nutti Júnior. Capitão, afinal de contas, para São Carlos, uma atividade delegada traz ganho, traz mais preocupação ou atrai todo mundo para participar? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. Com relação à atividade delegada, hoje ela é essencial na cidade de São Carlos. Hoje nós contamos de 5 a 6 viaturas diárias. E nós realizamos operação bares todos os dias e com essas operações bares nós tivemos uma redução muito grande de homicídio na cidade. Então, principalmente esses homicídios relacionados a bares. E outra, a viatura estando na rua, a prevenção é maior e a possibilidade de ocorrer um roubo ou outro crime é muito menor. Nós tivemos na cidade, nesse mês de setembro, uma redução de 40% no número de furto de veículos e 40% no número de roubos. Então, ela é ótima para a cidade e hoje ela é essencial. Agora, a população olha de que maneira? A população acredita para valer na operação? Com certeza. A população acredita nesse policiamento preventivo e nós temos vários programas aliados, né, como de vizinhança solidária. Então, quanto mais viaturas nós tivermos para atender a solicitação da população, melhor. Então, a população está aprovando, sim. Eu vou agora até Araraquara conversar com o capitão Fernando Marino Porto. O capitão, acho que tem uma dúvida que roda na cabeça da gente, é quanto à presença de viatura demais na cidade ou demais nas ruas. Nesse novo tipo de você pensar o policiamento, o que vale? Vale só a presença do policial ou a presença também da viatura vai inibindo qualquer ação de marginal? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde aos nossos amigos do Jornal da Clube. Efetivamente, o que nós percebemos é que a população já vem se acostumando com o incremento do número de viaturas nos logradouros do município. A atividade delegada, nós temos reuniões mensais que envolvem os membros das comissões paritárias e nós analisamos a incidência criminal e as demandas apresentadas pela Prefeitura do município com relação à fiscalização de postura, principalmente relacionada a estabelecimentos comerciais do tipo bar. Então, hoje a população já se acostumou, logicamente, com base nessas discussões mensais da equipe paritária, esse efetivo pode ser aumentado e ele pode atuar também em outras regiões do município que apresente demanda específica. Então, a população tem aprovado, isso nós temos percebido diariamente e, efetivamente, esse incremento ele vem a garantir uma maior sensação de segurança em toda a população do município. Eu vou agora até Franca, capitão Wagner Marcondes Cangerana. Capitão, para eu tentar entender, essa atividade delegada, Franca, é a cidade que tem outras cidades menores em volta. O policiamento, esse tipo de trabalho com atividade delegada, fica só restrita, pode ficar só restrita à Franca ou dá para atender as outras cidades em volta quando essas cidades tiver uma necessidade maior? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. A implementação da delegada no município, a viatura será empenhada apenas no município. A atividade delegada consiste num convênio entre o município que tem interesse, no caso Franca, e deverá ser utilizado somente em Franca, porque é com custas do município de Franca que será feito o pagamento dos policiais militares que irão atender essa demanda aí vinculada à segurança pública de interesse do município. Nada mais do que mais viatura, mais presença da polícia, mais ostensividade na rua, nos municípios onde nós temos essa atividade delegada. Então, aos demais municípios ao entorno de Franca, para terem a presença da delegada, também terão que implementar esse convênio em seus municípios.
Dá para imaginar mais ou menos o custo dessa operação, dessa atividade delegada? Uma base para a gente ter aí, a gente costuma estipular aí um valor de um FESP por hora trabalhada. São 8 horas trabalhadas, gira em torno de R$200 às 8 horas por policial militar. R$400 por dia seria mais ou menos para termos 2 policiais a mais para desenvolver a atividade delegada e a ostensividade dentro dos municípios que tenham interesse. Professor, nós ouvimos atentamente todas as explicações. Gostaria de fazer uma indagação a você, que eu acho que tem algumas pessoas já tentando também se fazer. É mais uma interferência da sociedade civil para esse trabalho da atividade delegada? É uma conversa possível que está sendo estabelecida ou está um pouquinho longe ainda? Não, é uma imposição da cidadania, que nada mais é do que consciência de direitos e de deveres. Nós já falamos sobre isso. E o cidadão está realmente sendo construído na cidade. A cidade é o útero de onde nasce o cidadão e a sua incubadora. Mas eu analisei os seguintes aspectos. O Montesquieu dizia que o Estado o poder público deve oferecer a segurança ao cidadão apenas e tão somente segurança e justiça. E veja que no livro O Espírito das Leis, segurança vem antes que justiça. Porque sem segurança não se tem justiça. Então é fundamental em primeiro lugar. Agora eu fiz algumas anotações para tentar trazer o problema mostrando a gravidade do momento. Primeiro lugar, a situação fica insustentável, é o caso do país, quando os melhores de uma demografia, de um povo, perdem a esperança. E os piores perdem o medo. Esse é o dado. Esse é o fundamental. O que ocorre Tem aí... muito cara de pau por aí. É demais. Fora, sem medo. É um atrevimento. Isso. É um atrevimento. Perfeito. Desde o plano superior até o de Sim. baixo. O primeiro-ministro da Rainha Vitória, Benjamin Disraeli, dizia o seguinte, de maneira clara: uma sociedade está em grandes dificuldades exatamente porque os canalhas perderam o medo e perderam em medo, ganharam em atrevimento. Nós temos então o seguinte: segundo lugar, a família, quando existe, ela tem sido mais maldição em alguns casos do que bênção. Há um agravamento. Terceiro, que eu acho que é uma realidade demográfica, a população brasileira está envelhecendo e a população da região também. Nós vamos ver que algumas cidades da região, num futuro próximo, estão envelhecendo mais rapidamente do que outras. E quando a população envelhece, normalmente a criminalidade diminui. O que nós estamos notando é que a criminalidade tem aumentado de maneira tão acentuada que encobre o fato de a população mais velha ser mais propensa ao delito. Esse é que é o outro dado, e eu faço questão de mostrar que nós já provamos também, com estudo, que o pequeno delito tem que ser combatido, porque quando ele não é combatido, ele gera o grande delito. E aí a sociedade fica mais convulsionada e mais precisando de segurança, que continua sendo um gênero de primeira necessidade. Aliás, mais ainda. Mais ainda, muito bem lembrado. Eu volto a Ribeirão Preto, o Major Marco Aurélio Gritti. Major, uma das coisas que a gente fica se perguntando, afinal de contas, essa atividade delegada vai merecer um estudo aprofundado da Polícia Militar para saber onde colocar mais PMs, porque ninguém desconhece que nós temos algumas regiões em Ribeirão Preto que estão padecendo um pouco mais com a violência. Isso também será feito pela Polícia Militar? Sim, sem dúvida, professor. O emprego do policial militar, seja na atividade delegada, seja no policiamento ostensivo convencional, ele hoje é baseado nos nossos índices estatísticos de acordo com os mapas apresentados pelo sistema de policiamento inteligente. Ou seja, à medida que os registros apontam para a migração dos delitos, nós direcionamos o policiamento
Como o professor Golfeto disse, os colegas disseram aí da região, o nosso grande intuito é que o policial militar apareça mais nas ruas, haja uma ampliação do policiamento ostensivo e, com isso, evitar que o crime ocorra. Nossa intenção maior, evitar que o crime ocorra com a presença do policial militar fardado e com todo o aparato estatal nas ruas. Posso estar errado, o senhor, por favor, me corrija se for besteira o que eu vou falar. Mas policiamento está na rua, tem a viatura na rua e o helicóptero pode rodar um pouco mais para auxiliar? Pode, não necessariamente vinculado à atividade delegada, mas em complemento à atividade delegada, em complemento ao policiamento ostensivo e também em complemento hoje à DGEM que nós temos, né, que é uma atividade extra também em nível estadual, para fazer com que haja uma ampliação do policiamento. Então não há restrição alguma do uso da aeronave em complementação a todas as atividades e ações de polícia. Deixa eu voltar a São Carlos agora, capitão Paulo Roberto Nutti Júnior. Capitão, a gente vai ouvir crítica a respeito dessa atividade delegada. Uma das críticas vai dizer, tá vendo, o policial já não ganha muito, então vai fazer um biquinho a mais aí, vai ganhar um pouco mais. Como é que dá para trabalhar essa visão, contrária até em alguns momentos, para dizer para a população, não, peraí, a coisa vai caminhar porque nós temos também a necessidade de um efetivo maior e o policial não vai ficar preso só ao dinheiro. Aqui na cidade nós tivemos um resultado ótimo. O nosso policial, ao invés de ele realizar um serviço extra-corporação de uma maneira até arriscada, né? Ele realizando a atividade delegada foi um alívio para a gente, porque aí ele está resguardado pela lei, ele trabalha no seu horário de folga, ele consegue complementar o seu salário. E nós temos um resultado ótimo. Na cidade, os policiais eles se escalam voluntariamente. Então, eles já vêm voluntariamente. Nós escalamos ele nos pontos pré-determinados, né, de acordo com as reuniões, né, que já foi mencionado anteriormente. Então, nós temos reuniões aí com os representantes da prefeitura para aliar as necessidades das atividades que a prefeitura nos delegou, né, que são 3 atividades que são delegadas para a Polícia Militar, que são fiscalização de ambulantes, de comerciantes ambulantes, fiscalização de estabelecimentos comerciais, né, principalmente bares, e a perturbação do sossego público. Na perturbação do sossego público, né, nós conseguimos realizar um trabalho de prevenção primária. Nós vamos no local e já combatemos o mal ali na causa, né, que é o quê? Já é indo com o fiscal da prefeitura, já fiscalizando o estabelecimento comercial que dá mais problemas, realizando autuações que forem necessárias, ou seja, a gente já consegue resolver os problemas daquela localidade. Nós tivemos nas últimas semanas um problema grave na rua Doutor Teixeira de Barros, que é aqui em São Carlos, onde há uma grande concentração de jovens que se aglomeram, né, em alguns comércios do local, e acabam utilizando entorpecente e outros problemas. Então, nós realizamos várias operações e agora nós conseguimos solucionar, né? Então, continuaremos realizando, mas graças à atividade delegada, nós temos hoje essa condição de concentrar essas viaturas para resolver esses problemas. Vou agora até Araraquara, capitão Fernando Marino Porto. Capitão, uma das coisas que a gente tem sentido é que cresceu o número de roubo a veículos, de assalto a veículos, até onde a atividade delegada pode ser uma aliada importante para combater esse tipo de crime? Logicamente, ela vai atender as demandas apresentadas pela Prefeitura do município, mas, em contrapartida, nós vamos colocar esse efetivo que está desenvolvendo a atividade delegada em locais cuja apresentação estatística vai indicar uma maior necessidade de emprego de efetivo policial militar. Com relação aos crimes de roubo, se nós temos esse retorno por parte da população através dos registros das ocorrências em que são vitimadas, nós vamos concentrar os nossos esforços, logicamente, nessas áreas que apresentam essa demanda incrementada. Esse maior número, esse incremento do número de roubos. E, logicamente, com a presença policial, essa tendência é diminuir. O crime vai migrar para outras localidades, nós ganhamos nesse tempo da migração.
os índices caem e a população vai se sentir muito mais segura. Agora, essa população também fica meio preocupada porque virou e mexeu, ainda até mesmo aqui na nossa região, tem um ataque aqui, um ataque lá contra transporte coletivo. Isso também é uma preocupação para desenvolver um bom trabalho da atividade delegada? Sem dúvida. Nas audiências públicas, nós temos a participação de membros da comunidade, inclusive de representantes de empresas diversas que prestam serviço, e especificamente do transporte coletivo. Nós monitoramos essa incidência criminal através do registro dos crimes de roubo que são vitimados às empresas, e nós vamos concentrar o nosso efetivo policial nos corredores em que circulam esses veículos de transporte coletivo para aumentar a ostensividade e assim garantir a diminuição desse tipo de crime. Dentro do coletivo não, né? Não, ainda não. Dentro do coletivo não. Nós monitoramos os trajetos que são realizados pelos veículos de transporte coletivo. E com o patrulhamento ostensivo, a viatura fazendo, coincidentemente, esse trajeto, logicamente o agressor, ao perceber a presença policial, ele vai pensar 2, 3 vezes para poder atuar na prática criminosa. Joia Franca agora, capitão Wagner Marcondes Cangerana. Capitão, afinal de contas, Franca está pertinho ali da divisa com Minas Gerais, tem essa preocupação também porque o crime organizado vai de um lado para o outro, não teme mais nada absolutamente. E as cidades menores podem ajudar de que maneira a Franca nessa atividade delegada? Afinal de contas, ela não vai ter, essas cidades pequenas não vão ter esse policiamento, mas Franca vai ter. Como é que pode ajudar? Na verdade, as cidades pequenas também têm interesse em implementar a atividade delegada em suas regiões, em seus municípios. Nós estamos em tratativas bem avançadas com a cidade de Rifaina, que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Então, é uma demanda de interesse não só da cidade de Franca, mas de interesse das cidadezinhas pequenas também. Que essa delegada ela traz a presença do policial militar, a ostensividade da polícia militar. Essa preocupação que o senhor demonstra, ela tem base em quê? Qual preocupação? Essa preocupação em esperar também das cidades circunvizinhas à Franca, menores, que também tenham esse tipo de atividade delegada. Qual a preocupação que o senhor tem em relação a isso daí? A possibilidade de estar propiciando para essas comunidades menores mais policiais, mais ostensividade e mais presença da Polícia Militar. A Polícia Militar tem buscado isso aí. Nós estamos buscando aumentar a presença da Polícia Militar na rua, e a presença do policial militar, da Polícia Militar fardada na rua com a viatura, só o simples fato da presença nos locais onde nós identificamos a demanda, de acordo com dados estatísticos, já resultam numa diminuição da criminalidade e na sensação de segurança das pessoas. Então, uma cidadezinha pequena ao entorno da cidade de Franca também merece essa preocupação, esse interesse da Polícia Militar em ter essa demonstração de presença, de ostensividade, de mais policiais nos municípios. Então, há um interesse, nós estamos fazendo esse contato com essa cidade, com os prefeitos, para implementar também nas demais cidades circunvizinhas à cidade de Franca. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar um pouco mais com o Major Marco Aurélio Gritti. Ô Major, uma das coisas que eu acho que a gente ficou ouvindo tudo, vai ter esse tipo de trabalho, uma atividade delegada, é importante também, lógico que sim. Mas uma coisa que eu fico aqui pensando, vai ter que mudar a formação do policial para esse tipo também de integração ou de atividade? Na formação do policial, professor, já existe uma tratativa no sentido de disseminar todas as ações que podem ser desenvolvidas tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Então, na formação já existe essa instrução, até porque os nossos procedimentos operacionais já contemplam essa preocupação. Na verdade, é bom que se esclareça ao cidadão que na atividade delegada há um grande ganho para todos. O município ele vai, obviamente, remunerar o policial militar em sua hora de folga, mas todo o aparato, todo o equipamento, toda a responsabilidade jurídica ainda pertence ao Estado. Então, se houver um acidente, um incidente, é responsabilidade do Estado apurar.
Com isso, nós temos um número ampliado de policiais militares nas ruas. E essa ampliação, ela é efetiva, porque lembramos, né, que o policial está trabalhando na atividade delegada em seu horário de folga. Ou seja, nós vamos, no mesmo município em que seja desenvolvida a atividade, nós teremos o policiamento normal, o policiamento ostensivo normal, somando-se a ele a atividade delegada. Então, é óbvio, né, as nossas experiências já desenvolvidas em termos de outros municípios demonstram que os índices criminais diminuem e a sensação de segurança do cidadão aumenta com a presença efetiva do policial militar fardado nas ruas, que, reforço, realizando atividade delegada, não abre mão da sua responsabilidade em termos de poder de polícia estatal. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os representantes da Polícia Militar. Em Ribeirão Preto, o Major Marco Aurélio Gritti. Em São Carlos, o Capitão Paulo Roberto Nutti Júnior. Em Araraquara, o Capitão Fernando Marino Porto. Em Franca, o Capitão Wagner Marcondes Cangerana. E ao meu lado, Vicente Golfeto. E agora, para a gente fechar nossa participação, a segurança pública vai mudar? Roberto, o modelo é tradicional. Quem mantém a segurança nas ruas é a Polícia Militar. As ocorrências que forem anotadas são encaminhadas à Polícia Civil, que investiga e, comprovado o indiciamento, encaminha os fatos para o Ministério Público. Aí o processo é encaminhado ao Judiciário, se for o caso. Esse é o modelo que existe. Há uma discussão a respeito de um questionamento pelo fato de quem garante a segurança na rua não é quem faz a investigação do crime. Seria por causa da diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar. Mas é um assunto que depende mais das corporações. Eu anotei alguns aspectos aqui que eu acho interessante. O nosso mundo, está cada vez mais digital. Mas é importante verificar que as nossas emoções, as emoções do ser humano, continuam cada vez mais analógicas. Esse é um dado fundamental. O crime não compensa e não pode compensar. Quando eu era estudante de Direito, meu professor de Direito Penal disse claramente: o crime não compensa nem para o advogado. Não deve nem para o advogado. Bem, isso é o que ele dizia. Mas nós aprendemos que as quadrilhas ética-terva. O que significa ética-terva? É uma expressão latina que quer dizer e comparsas. Sabe? Porque é diferente. Na política existem correligionários. No crime são cúmplices, ética-terva, comparsas, né? As leis processuais também são um problema, Roberto. No Brasil, foram idealizadas e escritas e aprovadas quando a quantidade de processos do judiciário era insignificante. Hoje é uma quantidade muito maior, né? Bandido é espírito de trevas. Ele não gosta de luz nem de polícia. Por isso que a escuridão é uma só, é um fenômeno material. Agora, as trevas parecem mais religiosas, são muitas. E essas trevas é que eles gostam. Por isso que uma das maneiras claras de um município ajudar o combate ao crime é exatamente iluminando a cidade. Por último, como dizia o Beltrame, que foi secretário da Segurança do Rio de Janeiro, policial, quando é corrupto, é bandido ao quadrado. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. A você também. Muito obrigado.